Oi, turmas, tudo bem? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem, estejam assistindo às aulas, é, realizando as atividades. Gente, eu peço mais uma vez, não deixem para o último dia, para a última hora, não acumule tudo. Por dia, realizem as atividades que é proposta. Hoje é nossa aula de geografia, então hoje assista ao vídeo. Leia a apostila, os textos, realize as atividades que eu deixar aí para vocês, tá? Procurem colocar tudo em dia, né, nesses momentos, façam uma rotina. Acorda, toma café, faz o que tiver que fazer de manhã, depois assiste o vídeo, mas faz as atividades, mas o importante é o quê? Hoje, dia de geografia, é importante vocês realizarem toda atividade dentro deste dia. Amanhã, na sexta-feira, língua portuguesa e matemática, vou dar duas videoaulas. Então, é importante deixar tudo organizado. Vamos começar a voltar na rotina, né? Vamos adiantando. Da minha turma do quarto B tem bastante aluno, tem uns 4 alunos que estão deixando para a última hora. Turminha, vamos agilizar, né? Bom, hoje nós vamos de geografia. Na aula passada de geografia, nós estávamos falando de município, né? De área urbana, área rural, das divisões do município, das divisões dos municípios, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre isso lá na página 186. Vamos continuar falando sobre os limites dos municípios e também vamos entrar no assunto que fala sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Que regem o município. Vamos lá, turminha, página 186. Vamos ler o texto aqui, começar a ler o texto. Olha só. Alguns municípios podem ter um limite na estrada, um rio, uma serra. Nem sempre, porém, os limites de um município são visíveis na paisagem. Observe ao lado, por exemplo, o mapa de Maringá e municípios vizinhos. Então, pessoal, observe aqui o mapa de Maringá e os municípios vizinhos. Então, aqui é Maringá e esses são os municípios vizinhos, certo? Algumas vezes, o limite entre os municípios ou entre o estado é marcado com sinalizações. Podem ser vistas em estradas e ruas, como mostram as fotografias a seguir. Então, quando a gente está passando, está atravessando o limite de uma cidade entre a outra, ela pode ser limitada por um rio, né? Aí a gente às vezes passa numa ponte e fala limite, rio, tal, limite entre a cidade tal e tal, né? Ou ela pode estar delimitada por uma placa, como nós estamos vendo aqui, olha, limite de município, Encruzilhada Cândido Sales. Limite entre os municípios de Encruzilhada e Cândido Sales, no estado de Bahia. Essa foto foi tirada em 2016. Ou então, como no município de São Paulo e Osasco, que está demarcado no chão, olha só, limite entre São Paulo e Osasco. Mas aqui no mapa, olha no mapa, turma, dá uma olhadinha nesse mapa aí. No mapa tem elemento natural representado que é visível na paisagem e faz limites, ó. Faz limite com Maringá e os municípios vizinhos. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, a gente tá vendo aqui que isso representa o quê? Representa os rios, né? Olha só. Hidrografia. Então, a linha, a gente já aprendeu a ler mapas, então a gente sabe que a linha azul, ela é, ali no mapa que a gente está lendo, tá representando os rios, né? Então, olha aqui entre a cidade de Arstoga e Marialva, o que está delimitando aqui, ó? É o rio. O rio, ele é um limite natural, tá vendo? Olha só, olha lá aí no mapa também, aqui ó, ângulo e Iguaraçu, olha aqui o que tá delimitando, o rio, né? Então a gente já tá, então vocês sabem que o limite, existem os limites dos municípios quando a gente passa de uma cidade para outra cidade, né? E alguns desses limites são os limites naturais.
Outros são os limites que são colocados aí, ó, como a placa de limite, ou aqui sinalizado no chão. Certo, pessoal? Vocês aí pensem, vocês já viram, quando vocês andam de carro aí, vocês já viram algumas placas desses limites, alguma delimitação assim no chão? Pensa aí. E da próxima vez que vocês saírem de uma cidade para outra, presta atenção nessas placas de limite, né? A gente está passando de uma cidade para outra. Vamos lá, dando continuidade. Na página 187, nós vamos falar do poder, dos responsáveis, aqueles que governam e que são responsáveis pelas leis, pela execução das leis do município, né? Então, vamos lá na página 187, vamos ler o texto. Tanto a área urbana quanto a área rural estão sob responsabilidade dos governantes dos municípios. É na área urbana que se localiza a sede do município, onde ficam a prefeitura e a Câmara Municipal. Os cargos de prefeito e de vereador são ocupados por representantes eleitos pela população a cada 4 anos. Olha só, então, pessoal. Então, a cada 4 anos, quem tem 16 ou mais de 16, vamos lá nas urnas, tiramos o título de eleitor e elegemos os representantes do município, que é o prefeito junto com o vice-prefeito e os vereadores que trabalham na Câmara Municipal, né? Então, de 4 em 4 anos, o povo, voto popular, o povo vai lá e vota quem ele quer que seja o representante da sua cidade, né? Então, olha só, na prefeitura, a prefeitura é o poder executivo. Por que é o poder executivo? Porque é onde está o prefeito e o vice-prefeito, que nós, população, votamos, e é onde se executa as leis. Tá? E também na prefeitura tem os funcionários públicos, que são os funcionários que trabalham na educação, na saúde, na segurança, nos transportes. Esses funcionários não são elegidos, né? Eles são funcionários públicos. Como que eles chegam neste cargo? Eles prestam um concurso público. Então, eles vão lá, eles prestam uma provinha, né? E passam no concurso público da Prefeitura de São Paulo. Quem aí tem mãe ou pai que trabalha na Prefeitura de São Paulo? Então, ele fez uma provinha, ele passou nesse concurso e ele foi trabalhar na Prefeitura de São Paulo e ele é um funcionário público. E o prefeito e o vice-prefeito também são funcionários públicos, são nossos funcionários, mas que nós elegemos. E os salários são pagos com os impostos, certo? Na Câmara Municipal fica o poder legislativo. Por que o poder legislativo? É onde se elaboram as leis, né? Onde se fazem as assembleias para se discutir as leis, para sancionar alguma lei da cidade, né? E lá trabalham os vereadores, que são elegidos por nós no mesmo dia que nós elegemos, que são elegidos por nós. E nós votamos nos vereadores no mesmo dia em que nós votamos para o prefeito e junto com o vice-prefeito, né? Então, ele é elegido pelo voto popular também, pelo voto do povo. E lá, por fim, tem o Poder Judiciário, que é o fórum do estado, é o fórum da cidade, onde trabalham os juízes, tá? E o que os juízes fazem? Eles analisam a lei que são elaboradas, né? E eles não são eleitos pelo povo, os juízes não são eleitos por nós, pelo povo, pelo voto popular. Os juízes, eles também são funcionários públicos, eles também prestam um concurso, né? Eles fazem uma faculdade de direito, prestam lá a OAB, mas eles prestam para trabalhar no fórum, para trabalhar para a prefeitura, onde correm processos trabalhistas e processos criminais, né? Entre outras coisas. Esses juízes, eles prestam um concurso e aí aqueles que passam, que tem tantas vagas e passam para essas vagas, eles se tornam juiz do poder judiciário da cidade, tá? Então, turma, como que vocês acham que o poder executivo, que é o que executa as leis, e o poder legislativo, o que elabora as leis, como que eles trabalham em conjunto para o município, né? Porque não é assim, da cabeça de um vou fazer alguma coisa, né? Existe todo
um cronograma, uma agenda municipal para se cumprir, né? Então, os poderes, cada poder, o poder executivo e o poder legislativo, eles são independentes entre si, cada um trabalha de uma forma. Só que existe, entretanto, uma relação muito próxima entre esses dois poderes, porque o prefeito, que é elegido pelo povo, né, o chefe da prefeitura, o prefeito, ele é responsável pelo atendimento das necessidades da população e, ao mesmo tempo, ele deve seguir as leis que são propostas, né, debatidas e elaboradas pelos vereadores, né? Então, o prefeito, a prefeitura, ele defende o povo, a população, ele defende os interesses da cidade, da população da cidade, né? Então, por isso que aí ele debate essas leis. Como o prefeito ele é responsável por esse atendimento da população, essas leis que são propostas são debatidas e elaboradas pelo vereador. Então, os vereadores, por sua vez, além de elaborar as leis, eles acompanham e fiscalizam a administração do prefeito. Entenderam? Então, o prefeito, os prefeitos e os vereadores, eles sempre vão trabalhar para a população, para isso que eles servem, para isso que eles são eleitos pelo povo, para trabalhar em prol da comunidade em que vivemos. Né? Então, se existe rua esburacada, a população tem que comunicar, tem que ir lá ligar, olha aqui, minha rua está esburacada, tem um cano vazando. E aí, o povo, aí existem os funcionários públicos que vão lá arrumar. E cada cidade é independente, né? Cada cidade, a cidade de Piracicaba, tanto é que nessa quarentena a gente vê muito isso, né? Aqui na cidade de Piracicaba, os shoppings já abriram, né? Então, o prefeito, ele determinou que, tomando as medidas necessárias aqui na cidade de Piracicaba, já podem frequentar as lojas do shopping. Lá em São Paulo, onde as minhas irmãs moram, até então, não foi liberado. O prefeito de São Paulo, ele não liberou a entrada, a circulação da população na cidade de São Paulo. Então, cada prefeito, ele é o responsável e o governante daquela cidade, então ele vai olhar para a população daquela cidade para que seja executada e elaboradas leis conforme a necessidade dessa comunidade. Certo, turma? Então, este ano é ano de eleição, né? Ano de se eleger um novo prefeito aqui para todas as cidades do estado de São Paulo, né? Não sei como será, se vai ter ainda, né? E aí vocês também assistem, né? Não, agora a gente não assiste mais. Quando eu era criança, que não existia TV a cabo, a gente só passava, sabe, na época de eleição, quando passa a propaganda eleitoral, que vai lá, os candidatos, eles vão lá e eles vão falar cada um vai falar sobre a sua proposta de governo, eu vou fazer melhoria nisso, eu vou melhorar o hospital, eu vou melhorar a creche, eu vou melhorar escolas, né? Então, o ano eleitoral é um ano em que os governantes, aquelas pessoas que serão candidatos, eles elaboram um plano para melhoria da cidade. E aí tem a propaganda eleitoral que a gente vê, né, na televisão. E aí na minha época não tinha TV a cabo, a gente só tinha isso na televisão. Hoje não, você tem a opção de não assistir, né? Mas quando houver, eu sugiro que vocês assistam para vocês verem como que eles se articulam para a população, né? Quais são as propostas dos candidatos, enfim. É legal a gente já ficar sabendo disso, né? Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui na página 188. Na nossa aula de história, na aula agora passada, a gente falou sobre as terras indígenas e a gente vai fazer uma interdisciplinaridade agora com história e geografia, porque na página 188 vai justamente falar das terras indígenas.
que o território, o que a gente justamente está vendo agora aqui, né? No que o território brasileiro, olha, vamos ler, porque vocês vão fazer uma pesquisa e vocês vão escrever essa pesquisa aí para mim no plural. E eu quero, vocês vão fazer como? Vocês podem digitar essa pesquisa no Word, copia e cola na parte da resposta, porque eu quero parágrafo, eu quero letra maiúscula, ponto, vírgula, eu quero pontuação. Então, eu quero uma pesquisa bonita. Eu vou deixar escrito aí, então eu quero bonito, tá? Então, vamos lá. O território brasileiro é dividido em estados com vários municípios. Então, a gente já aprendeu que o território brasileiro existe 26 estados e um Distrito Federal e vários, inúmeros municípios, né? Existem áreas do Brasil que são ocupadas pelas populações indígenas e tradicionais, antes mesmo do nosso país ser organizado em estados e municípios. Então, isso a gente viu em história, que o nosso Brasil, ele já tinha população indígena aqui antes mesmo dele ser dividido em estados e municípios, né? E os povos indígenas e as comunidades quilombas são exemplo dessas populações. Olha só, para proteger os direitos dessas populações e o seu modo de vida, os poderes públicos, quais são os poderes públicos? Aquele que eu falei, né? O poder executivo, legislativo e judiciário, né? Vem criando áreas para sua ocupação e utilização. Olha só, as terras indígenas. Presta atenção que terras indígenas está escrito com letra maiúscula. Então, o que são as terras indígenas? Eu vou querer que vocês pesquisem o que são terras indígenas aí, tá? Olha só, são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro, que tem a obrigação de protegê-las e impedir que sejam ocupadas por não indígenas. Então, pessoal, essas terras indígenas, que eu vou querer que vocês façam uma pesquisa onde elas estão localizadas, se bem que a gente viu na aula de história, mas elas, o que aconteceu? Foi elaborada uma lei que para protegê-las, para que pessoas não indígenas não ocupem elas. Por quê? Porque se pessoas não indígenas, a população no geral que não é indígena, ocupar uma terra indígena, ela vai fazer o quê? Ela vai botar lá agropecuária, ela vai fazer agricultura, ela vai transformar essa terra para ela, vai construir indústrias, enfim. E essa terra não pode ser populada por não indígenas, porque é titulada para os indígenas, né? Então, esse povo, ele vai fazer da terra deles o consumo, a vida deles. Lembra que a gente leu lá em história aquele poema? Peraí um pouquinho. O poema em história, onde foi que a gente leu aqui? Olha só, na página, vocês podem voltar lá na página para dar uma olhadinha, 128, do poema Primeiro Só Nós índios vivíamos nessa terra. Os índios eram donos de todas as matas, eram donos de todos os rios, eram donos de todos os campos, né? E a gente falou sobre o que significava a terra é a nossa vida. Então, essas leis que estão dizendo que só para índios, só para a comunidade indígena, quer fazer o quê? Quer resgatar este amor, quer que os índios resgatem este amor pela terra, né? Olha só, no Brasil, vamos ler aqui, no Brasil existem hoje quase 900 mil indígenas, distribuídos pelos 26 estados e Distrito Federal. Eles vivem tanto em terras indígenas quanto fora delas, né? Então, olha aqui, esse gráfico aqui, Brasil, deixa eu aumentar aqui. Brasil, população indígena que vive em terra indígena de 2010. Olha só, a Rondônia, no Acre, olha na Amazônia o tanto de população indígena que vive em terra indígena, né? Aí vai diminuindo. Olha, São Paulo, Rio de Janeiro nem aparece aqui, né? Olha só aqui, população indígena que vive fora da terra indígena. Então, olha aqui. Vamos ver se Rio de Janeiro aparece aqui. Olha, Rio de Janeiro tem. Então, tem uma população indígena que vive fora da
da terra indígena, né? Então, mas qual que é a intenção? A intenção que que a população indígena tenha a sua própria terra, certo? Pessoal, esse vídeo está ficando um pouco extenso, né? Mas eu quero só dar uma continuidade para falar sobre terras quilombas, que está na página 189. Olha só, deixa eu diminuir um pouquinho. Terras quilombas. Bom, as terras quilombas foram na sua origem comunidades criadas pelos negros que fugiam do trabalho forçado e escravizados, buscando a sua independência. Então, nós sabemos que aqui no Brasil nós convivemos, né, há muitos anos atrás, com a escravidão de negros. Então, as comunidades quilombas foram comunidades criadas pelos negros que eram refugiados na própria terra. Eram negros que fugiam dos seus donos e viviam nesses lugares. Por que eles criavam essas terras quilombas? Porque juntos são mais fortes, né? Então, se o povo branco, né, no caso, os donos da fazenda lá, os donos que se achavam donos dos negros, fosse caçar, né, que eles chamavam caçar, tratavam os negros como animais. Então, quando o negro fugia, quando ele era caçado, ele era maltratado, né, de novo, ele era espancado. Então, esses negros, eles fugiam e eles começaram a criar as comunidades quilombas. E eles foram se juntando nessas comunidades quilombas para ficarem mais fortes, né? E atualmente no Brasil possui 160, é bastante, né, gente? 168 comunidades quilombas tituladas, ou seja, comunidades quilombas que foi dado o título dessa terra para este povo também, né? Ou seja, que receberam o título da terra e passaram a ser proprietários dessas áreas, que ficaram preservadas para futuras gerações e poderão manter o seu modo de vida, né? Então, nessas terras, assim como as terras indígenas, as terras quilombas foram tituladas à comunidade quilomba, né? E eles podem manter a sua cultura nessas terras, né? E quem não é da comunidade quilomba não pode tomar posse dessa terra. E essas terras, não, olha lá, como que eu vou falar agora? E essas terras, elas não podem ser vendidas e devem ser utilizadas apenas pela população quilomba, porque foi um direito adquirido por eles, né? Então, olha só, vamos ver essas duas tabelas aqui, ó. Terras quilombas tituladas, então, olha só, esse é o número de terras quilombas tituladas. Por exemplo, no Amazonas não tem nenhuma terra titulada para a comunidade quilomba. Porém, em Pernambuco existem duas terras. Terras quilombas, aqui ó, vamos lá. São Paulo existem 6 números de terras quilombas tituladas. Então, no total de 168 terras que pertencem à comunidade quilomba, certo? Então, turma, o que são? Eu quero que vocês pesquisem aqui em São Paulo, quais são as comunidades quilombas que foram tituladas? Eu vou deixar escrito aí, tá? E vocês acham que existe algum órgão que apoia tanto as terras indígenas quanto as terras quilombas? Tem alguma fundação, por exemplo? Tem a Fundação Cultura Palmares, que é uma fundação que ela cuida de fiscalizar se realmente essas terras estão sendo utilizadas pela comunidade quilomba, certo? Certo, pessoal, eu acho que eu vou terminar aqui porque ficou bem extenso essa disciplina. Olha aí essa foto do lado, Quilombo de Ivaporunduva, comunidade quilomba Ivaporunduva em Eldorado, no estado de São Paulo, em 2016. Uma vez eu fiz uma viagem lá falando em terras indígenas quanto quilomba, uma vez eu fui para Bahia, né? E a gente foi visitar um grupo de indígenas que na Bahia ainda existe. E é bem interessante, é bem rico a cultura deles, né? Então, nós que não somos de comunidade indígena nem da comunidade quilomba, nós temos que nos apropriar do quê? Da informação, né?
Então, como eu disse lá em história, os indígenas, a maioria das comunidades, o índio, a descendência, a pessoa descendente do indígena, ele vive na modernidade também, né? E o povo, e tanto o povo indígena quanto o povo da comunidade quilomba, eles tiveram grande participação na nossa comunidade cultural. Então, nós devemos nos apropriar das informações, que é muito rica a nossa cultura, certo? Vou acabar aqui agora, tá? Amanhã, hoje é aula de geografia, amanhã acho que é de ciência, amanhã é sexta-feira, né? Porque eu não sei que eu tô gravando esse vídeo aqui em outro dia. Mas na sexta-feira nós temos duas videoaulas, tá? De ciência, de matemática e de português. Então eu vou encerrar e vou deixar as atividades para vocês, tá bom? Um beijo, até amanhã.